Polícia Federal prende dono do Banco Master e Banco Central anuncia a liquidação da instituição. E você vai ver ainda. Declaração de chanceler alemão repercute e gera críticas de autoridades brasileiras sobre Belém. E ainda, Câmara dos Deputados tenta votar hoje projeto antifacção. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 18 de novembro. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, pediu ontem, segunda-feira, que a COP30 deixe um legado de mapas de ação integrados. Ele ressaltou a necessidade de metas concretas, como triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. A COP30 em Belém do Pará entrou em sua semana decisiva de negociações, com risco de obstruções em temas como adaptação às mudanças climáticas e finanças. A Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU passou ao nível ministerial. Os representantes das 195 partes negociadoras têm oficialmente 5 dias para fechar um acordo. O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, pediu mapas de ação para que metas concretas sejam atingidas. O Brasil propõe que a COP30 deixe como legado mapas de ação integrados na aceleração da transição energética para sair da dependência dos combustíveis fósseis. A meta é triplicar a energia renovável e dobrar a eficiência energética até 2030. Alckmin também solicitou que os negociadores busquem consensos frente à emergência climática. O tempo das promessas já passou. Cada fração de grau adicional no aquecimento global representa vidas em risco, mais desigualdade e mais perdas para aqueles que menos contribuíram com o problema. Por isso, esta COP deve marcar o início de uma década de aceleração e entrega. 3 temas estão dificultando as negociações. Por um lado, China, Índia e outros países aliados querem que a COP30 adote uma decisão contra as barreiras comerciais unilaterais, uma referência ao imposto sobre o carbono da União Europeia às importações de produtos como aço, alumínio e fertilizantes. Por outro lado, os estados insulares, apoiados por países da América Latina e europeus, pedem que a COP reaja às últimas más notícias das projeções climáticas e convoque os países a aumentarem seus compromissos atuais. Mas grandes economias da China e Arábia Saudita não querem uma decisão que indique que até agora não estão fazendo o suficiente. A fala do chanceler alemão Friedrich Merz, que disse que ninguém de sua comitiva queria permanecer em Belém após a cúpula de líderes da COP30, repercutiu no Brasil e motivou respostas do governador do Pará e do prefeito da capital. Autoridades brasileiras reagiram com indignação às declarações do chefe de governo alemão Friedrich Merz sobre Belém do Pará, que cedia a COP30. Em um congresso empresarial em Berlim, o chanceler elogiou a beleza da Alemanha e afirmou que toda sua comitiva ficou feliz por deixar a cidade amazônica. Merz participou nos dias 6 e 7 de novembro da cúpula de líderes que antecedeu a Conferência Climática da ONU, quando prometeu uma contribuição significativa à iniciativa brasileira de criar um fundo de investimentos para a proteção de florestas tropicais, embora sem mencionar valores. As declarações feitas na última terça-feira repercutiram quase uma semana depois na imprensa brasileira e geraram uma onda de reprimendas. Na rede social X, o governador do Pará, Helder Barbalho, disse: "É curioso ver como quem contribuiu para o aquecimento global acha estranho o calor da Amazônia. Um discurso preconceituoso do chanceler alemão Friedrich Merz revela mais sobre quem fala do que sobre aquilo do que fala, e cobrou menos promessas e mais apoio concreto para quem protege as florestas." Na mesma plataforma, o prefeito de Belém, Igor Normando, publicou: "Lamentavelmente, o chanceler alemão destila preconceito e arrogância em seu discurso, muito diferente de seu próprio povo, que demonstra nas ruas de Belém fascinação por nossa cidade." A capital paraense é uma cidade de clima tropical, com 1,4 milhão de habitantes, metade deles vivendo em favelas.
Determinado a realizar a conferência em Belém para mostrar ao mundo a realidade da população amazônica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentou críticas pela escassez de hotéis para receber mais de 40 mil credenciados. Uma força-tarefa entre os negociadores dos países participantes da Conferência do Clima foi anunciada ontem pela presidência da COP30 para acelerar as discussões e definir um conjunto de medidas. A ideia é que o chamado Pacote de Belém seja aprovado em 2 etapas. A primeira sendo finalizada para aprovação ainda na plenária desta quarta-feira, 2 dias antes do encerramento oficial da conferência, e a segunda para ser concluída na sexta-feira, que é a data final do evento. E esta é uma semana decisiva da COP, que ocorre pela primeira vez na Amazônia. Uma escolha que ainda mais emblemática e oportuna para o Brasil reforçar a necessidade e missão de todos os países de preservar a floresta amazônica. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o escritor amazonense Samuel Hanan. Samuel, muito bom dia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, estou às ordens. Vamos lá, então. É um prazer. Nós estamos chegando ao final da COP30. Como que o senhor define o esforço da conferência para avançar nas negociações? Nós tivemos algum progresso na sua avaliação? Olha, eu sou, pelo que eu tenho lido e ouvido, eu sou meio cético em relação aos resultados concretos da COP. E até eu vou buscar o grande político brasileiro, já falecido, economista, Roberto Campos, quando disse que o Brasil é um país que não perde a oportunidade de perder oportunidades. Acho que estamos perdendo a grande oportunidade, porque o Banco Mundial fez um trabalho amplo que mostra que a renúncia econômica dos países amazônicos por não explorarem os recursos da floresta monta da ordem de 317 bilhões de dólares ano. Essa é a expressão. E mais ainda, diz que os países ricos, desenvolvidos, são os grandes poluidores, devem participar financeiramente em projetos plurianuais, não adianta um ano, para resgatar, para manter a floresta em pé. Floresta em pé é uma necessidade mundial, mas hoje está sob a responsabilidade de custo local, nem nacional. Quem está pagando é o empobrecimento do homem simples do interior da Amazônia. Isso nós temos que mudar. Eu esperava ver isso como tema principal. 18 milhões de pessoas moram na região com renda per capita. Olha a diferença, renda per capita 30% menor que a renda per capita já baixa nacional. E quem mora no interior, 50% da renda per capita nacional. Porque eles protegem a floresta, não podem fazer nada. 50% da área da Amazônia ou é área indígena ou é área de preservação. Então, o homem amazônico está pagando. Eu esperava ver que o estudo do Banco Mundial, o estudo do Prêmio Nobel de 2008, eu acho, 2013, lá, Peters, que diz que não tem possibilidade de resgate da preservação da floresta sem resgatar a dignidade do homem que mora lá. As duas prioridades precisavam se casar e a COP era o exemplo, mas não vi nada disso. Estão falando em 5 bilhões de fundo florestal, é empréstimo. Não de aportar, tem que pagar. Nós estamos preservando para o mundo. Nós estamos preservando ao mundo. A custo zero para o mundo. Nós não somos devedores. Isso que o Brasil precisa entender. Eu esperava isso. O Brasil não é devedor. O Brasil é credor do mundo. É a chamada desigualdade. Por isso, é a chamada desigualdade ambiental, né, Samuel? Que tantos falam. Eu acho que nós temos que preservar, sim, é uma consciência, a preservação é uma consciência mundial. Mas a custo zero, não. O mundo tem que participar.
Nós somos responsáveis pelos altos índices pluviométricos, nós somos responsáveis pela floresta em pé. A floresta em pé é responsável pelo sistema todo de águas para a agricultura brasileira. Os rios voadores, os reservatórios das hidroelétricas, aqui tanto se fala em energia renovável, hidroelétrica, se não tiver a floresta em pé, o regime de chuva, o índice pluviométrico aqui do centro-oeste e do sul vai mudar. Então, o problema econômico, não é só climático, ambiental, não, é econômico. Com certeza. Samuel, amanhã nós devemos ter a conclusão de vários temas, né? Na sua análise, o que nós avançamos no que se refere ao combate de garimpos e madeireiras, né, que atuam ilegalmente na Amazônia e, infelizmente, a gente noticia ainda, né, a taxa que vem caindo, mas ainda assim é muito alta. Olha, é muito pior do que você imagina. Eu aprendi cedo na vida que o não pode nada é o pode tudo ilegal. É o cenário lá. Você não vai preservar uma área de 3,5 milhões de quilômetros quadrados, que é a Amazônia, né, com decreto, lei, polícia. Não vai. Tem que criar condições econômicas para quem habita lá, preservar e repelir. Não tem garimpo bom, garimpo não presta. Eu tenho que ter coragem de falar isso. Garimpo, madeireiro ilegal, tem até turismo sexual. Tudo de errado está lá. Eu não estou otimista, porque eu não vejo debate sobre os assuntos onde insere o homem no meio. O homem tem que ser inserido nesse quadro, não é só clima. O homem precisa ter subsistência, ter dignidade. 18 milhões de pessoas moram. Ponto... É duro. É um ponto importantíssimo, né? E realmente a gente ouve pouco ou ouve nada, né, das lideranças que estão na conferência. Samuel, eu queria trazer agora o assunto do chanceler alemão, essa fala polêmica que vem repercutindo, principalmente desde ontem nas redes sociais. Friedrich Merz, ele disse, né, que a comitiva dele ficou feliz ao ir embora de Belém, e o Normando, prefeito da capital, classificou essa fala do chanceler alemão como infeliz, arrogante, preconceituosa. Eu queria ouvir a sua análise, né? Qual que é a sua opinião? Essa fala de Merz, ela deixa ainda mais claro que os países ricos têm de contribuir para manter a floresta em pé, porque ele trouxe ainda, ele enfatizou uma superioridade alemã, a superioridade alemã em infraestrutura também, fazendo a comparação com a capital do Pará. Qual a sua análise sobre essa fala? Olha, eu acredito que, no mínimo, foi completamente infeliz a frase do chanceler. Arrogância nunca faz bem a ninguém. E arrogância dentro da casa alheia é triste, né? Nós somos um país hospitaleiro, recebemos bem ele, como recebemos bem todos. Ele devia moderar. Não tá, se tem falha de infraestrutura, falha de segurança, está tendo noticiado, mas não é objeto de invalidar as discussões maiores. Problema climático, problema da floresta em pé, isso é que tem que prevalecer num homem dessa estatura, que é um chanceler alemão. Afinal, é o terceiro maior país de economia do mundo. É lamentável, eu fico triste, porque eu não gosto de arrogância, não gosto de prepotência, não gosto de ninguém que tente menosprezar os outros. E quando se trata do nosso país, ainda mais, né? É claro que a gente vai sair em defesa do nosso Brasil, né? E é sempre triste ouvir críticas como essas, né? Uma fala realmente bastante polêmica. Samuel, olha, muito obrigada pela entrevista, pela sua opinião, análise. A gente vai continuar acompanhando, né? A COP30 encerra oficialmente na sexta-feira.
Com expectativa do que virá logo depois, para saber, se vai haver uma implementação das decisões que forem tomadas até lá. Mas fica aqui, então, a sua análise contundente sobre essa Conferência do Clima da ONU aqui no Pará. Muito obrigada, Samuel. Um abraço para você e até a próxima. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Nós acabamos de ouvir o escritor amazonense Samuel Hanan. E veja a seguir, Polícia Federal prende o dono do Banco Master e o Banco Central anuncia liquidação da instituição. Agora na sua tela, vamos dar uma olhadinha no tempo na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. 26 graus neste momento. Redação HIT volta já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 48 minutos. A Polícia Federal prendeu o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta manhã. A operação mira a venda de títulos de crédito falsos. Ele estava tentando fugir para Malta em um avião particular. Daniel Vorcaro foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. A prisão aconteceu horas após o consórcio, liderado pelo grupo de investimento Victor Holding Financeira, anunciar a compra do Banco Master nesta terça. O Banco Central emitiu um comunicado decretando a liquidação extrajudicial do Master e a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. O negócio com o grupo Victor teria a participação de investidores dos Emirados Árabes Unidos e previa um aporte imediato de 3 bilhões de reais para reforçar o caixa do Master, que passa por dificuldades financeiras. A compra ainda precisaria da aprovação do Banco Central do Brasil e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Com a decretação da liquidação extrajudicial, qualquer negociação de compra em andamento é automaticamente interrompida. A Polícia Federal tinha uma operação prevista para esta terça, mas a prisão de Vorcaro foi antecipada diante da possibilidade de fuga dele. Segundo investigadores, Vorcaro estava no banco na segunda-feira, mas depois que saiu o comunicado da venda, ele pegou um helicóptero e foi para o aeroporto de Guarulhos. Ele seguiu direto do terminal da aviação executiva para pegar um avião particular com destino a Malta. Para a PF, não há dúvidas de que ele estava em fuga para estar longe depois que a notícia da venda do Master fosse tornada pública. O presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa, foi afastado do cargo por 60 dias por decisão judicial. O BRB já havia tentado adquirir a organização de Vorcaro, mas não conseguiu concluir a compra. No total, a Operação Compliance Zero cumpriu 7 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. O objetivo é combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. Segundo a defesa, Daniel Vorcaro viajaria aos Emirados Árabes Unidos para assinar o contrato de venda do Banco Master. No entanto, a operação precisa ser aprovada pelo Banco Central e o CAD. Incluía um aporte de 3 bilhões de reais para o reforço de capital. 24 horas depois do anúncio, o Banco Central decretou o regime de administração especial temporária no Master por 120 dias e a liquidação do conglomerado.
Como eu disse, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial e decidiu colocar o Banco Master sob administração especial temporária por 120 dias. Essa medida foi anunciada um dia após a Victor Holding tentar comprar o banco de Daniel Vorcaro, preso nesta terça na operação da Polícia Federal. A rede social X, o ChatGPT e outros sites apresentaram instabilidades nesta manhã, que podem estar relacionadas a problemas nos sistemas da empresa de serviço de nuvem da Cloudflare. A empresa fornece serviços de segurança e conectividade para sites e aplicativos. A Cloudflare funciona como um intermediário entre o site e o usuário e distribui parte do conteúdo desses sites em servidores, o que ajuda a acelerar o carregamento das páginas, reduzir custos e proteger contra ataques. Quando algum serviço da Cloudflare falha, sites que dependem dela podem ficar lentos ou até inacessíveis. O Supremo Tribunal Federal publicou no Diário de Justiça e Eletrônico de hoje o acórdão dos recursos de Bolsonaro e os demais réus. Com a publicação do resultado do julgamento, corre um prazo de 5 dias a partir desta quarta-feira para as defesas apresentarem segundos embargos de declaração. Esse prazo termina na noite do domingo. Se forem apresentados segundos embargos, o relator ministro Alexandre de Moraes pode decidir sobre eles sem levar para a deliberação da turma. E agora, mudando de assunto, a Câmara dos Deputados tenta votar hoje o projeto antifacção, mas alguns partidos ainda querem mudanças no texto. O parecer do relator Guilherme Derrite desagradou parlamentares e suscitou dúvidas sobre o enfraquecimento da Polícia Federal. Com apelo do presidente da Câmara, Hugo Mota, e após um vai-vem de versões e debates, os deputados tentam votar projeto de lei antifacção nas últimas semanas. Divergências em torno do texto travaram a análise na Casa Legislativa. Vários partidos discordaram de decisões apontadas no texto. Mota tem se envolvido pessoalmente para acelerar a discussão e também atua na articulação para destravar a proposta. Ele tem discutido pontos do projeto e feito declarações públicas, indicando quais devem ser os rumos do parecer de Derrite. Mas o texto ainda não é consenso dentro da Câmara. A menos de um ano das eleições de 2026, os dois campos, esquerda e direita, tentam maximizar ganhos eleitorais com a segurança pública à medida que o tema se torna mais relevante nas pesquisas de intenção de voto. Os embates já levaram Derrite a apresentar 4 versões do projeto. A mais recente foi protocolada na última quarta. A expectativa é de que novas modificações sejam apresentadas pelo relator antes de a proposta ser submetida ao plenário. E ao longo da nossa programação, você vai acompanhar as atualizações sobre esse e outros assuntos que você conferiu aqui na primeira edição do Redação Hit. Antes de encerrar, vamos com a nossa câmera ao vivo do alto do prédio da Hit TV. Capital de São Paulo agora 24 graus e vem chuva por aí, chuvas isoladas, mas fortes, viu? Leve o seu guarda-chuva se você mora aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.